O sol da tarde se arrastava preguiçosamente sobre a mansão de vidro e aço, espalhando reflexos brilhantes que dançavam nas paredes impecáveis. Sofia, a filha do milionário, estava sentada à beira da piscina infinita, sua cadeira de rodas, apoiada com firmeza no chão de mármore. A menina tinha 12 anos, mas a expressão em seu rosto carregava uma maturidade muito além da idade, forjada por anos de isolamento e limitações impostas por um diagnóstico que todos aceitavam como irreversível. Ela olhou para o horizonte, respirando devagar, enquanto pensava em como sua vida fora definida, desde o nascimento, por uma palavra simples: paralisação. Daniel, um garoto pobre da mesma idade, vestindo uma camiseta amarela já desbotada, observava cada detalhe. Vinha de um bairro onde ruas de terra e casas simples eram molduras para histórias de luta e sobrevivência. Crescerá entre ensinamentos de sua avó, uma curandeira respeitada na comunidade, que sempre dizia: o corpo humano é capaz de coisas que a ciência ainda não entende. Ele não via Sofia como uma criança incapaz, via nela potential, curiosidade e a oportunidade de provar que limites eram muitas vezes apenas construções da mente. A conexão entre os dois era instantânea, mesmo que o encontro tivesse sido planejado pela jardineira da mansão. Uma mulher que entendia que às vezes coincidências eram portas para milagres. Sofia, ao contrário do que a maioria esperava, não demonstrava desespero nem inveja. Ela falava de sua condição com objetividade. Os médicos dizem que é de nascença uma lesão medular irreversível. Meu pai gastou fortunas em tratamentos, mas não há jeito. Daniel escutava atentamente, não com compaixão superficial, mas com uma mente que buscava soluções, possibilidades, brechas, onde a esperança pudesse se infiltrar. O contraste era evidente. Riqueza extrema versus simplicidade, desesperança versus fé, confinamento versus liberdade de pensar fora das normas médicas. Daniel aproximou-se da cadeira de rodas com cuidado, estudando cada movimento, cada reação de Sofia, calculando mentalmente os limites de sua coragem e o risco do que planejava fazer. E se não for irreversível? Ele perguntou suavemente, quase como se murmurasse para si mesmo, mas suficiente para que Sofia levantasse os olhos e o encarasse. Uma faísca de esperança atravessando a superfície de seu cansaço. O barulho de um portão se abrindo ecoou ao longe. O pai de Sofia, Sr. Valdez, surgia da entrada da mansão, sua postura impecável, o terno azul ajustado, o maletim de couro em mãos, um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor, inclusive as vidas dos que amava, mas incapaz de prever a audácia de um garoto desconhecido em seu quintal. Daniel sentiu o peso do momento. Tempo, espaço, pressão, distração de Sofia. Tudo conspirava para que a ação tivesse impacto máximo. Sem hesitar, e movido por uma certeza quase instintiva, Daniel colocou as mãos firmes nas alças da cadeira. Sofia, surpresa, tentou protestar. Daniel, o que você está fazendo? Mas o garoto apenas respirou fundo, pronto para testar os limites do possível. Em um instante que pareceu eternidade, a cadeira começou a se mover em direção à borda da piscina. O pai, percebendo o perigo, deixou o maletim cair, os dedos tremendo em choque, incapaz de processar a situação rapidamente. O tempo desacelerou. Cada respiração se tornou audível, cada detalhe da cena gravado na memória. Quando a cadeira finalmente atingiu a água, um silêncio absoluto tomou o espaço. O impacto frio e violento da piscina envolveu Sofia, mas em vez de pânico absoluto, algo extraordinário aconteceu. Seu corpo, forçado pelo instinto de sobrevivência, reagiu. As pernas, antes imobilizadas por anos de condicionamento e medo, moveram-se, de maneira hesitante, depois mais firme. Sofia nadou instintivamente para a borda, enquanto Daniel a observava com uma calma tensa,
consciente de que tinha provocado algo além da compreensão científica. O Sr. Valdez mergulhou em desespero, puxando sua filha com força, mas também maravilhado ao perceber que algo inacreditável acontecia diante de seus olhos. Sofia emergiu da água, respirando, sentindo o chão sob os pés pela primeira vez. Um milagre? Talvez, mas a verdade era que aquele instante quebrara barreiras invisíveis, revelando que a coragem, a esperança e a audácia de um garoto poderiam transformar vidas de maneiras que dinheiro nenhum poderia comprar. Sofia, ainda tremendo pela experiência, mal conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Seus olhos, antes apagados pelo medo e resignação, agora brilhavam com uma mistura de choque, alívio e incredulidade. Cada passo que dava para fora da água era um lembrete de que algo extraordinário havia rompido as barreiras que todos acreditavam intransponíveis. O chão frio da borda da piscina tocando seus pés era como um novo mundo se abrindo diante dela. Um território onde suas próprias forças começavam a se manifestar. O Sr. Valdez, envolto em uma mistura de terror e admiração, apoiou a filha com mãos firmes mas hesitantes. Suas palavras saíam entrecortadas, carregadas de emoção. Sofia, você está se movendo. Ele não conseguia completar a frase, incapaz de compreender a lógica que sua mente racional buscava. O garoto Daniel permaneceu à margem, respirando fundo, como se todo o peso da situação repousasse apenas sobre seus ombros jovens, embora ele soubesse que tinha feito apenas o que era necessário. Os segundos se transformaram em minutos, e o silêncio, que antes parecia opressor, agora era preenchido pelo som de respirações ofegantes, água pingando e o coração acelerado de todos os presentes. A tensão deu lugar a uma sensação de alívio absoluto, misturada com uma excitação que ninguém poderia prever. Sofia, ainda atônita, experimentou a primeira sensação real de autonomia em anos. Um passo de cada vez, apoiada pelas mãos firmes do pai, ela começou a caminhar ao redor da borda, cada movimento incerto, mas genuíno. A incredulidade inicial do Sr. Valdez transformou-se em uma gratidão silenciosa, quase reverente, para com Daniel, o garoto que ousara desafiar limites e expectativas. Enquanto isso, a equipe médica, alertada pelo próprio pai, chegou correndo à mansão. Especialistas renomados em neurologia e fisioterapia observaram cada movimento de Sofia com olhos atentos, anotações rápidas e murmúrios de perplexidade. Nenhuma explicação parecia suficiente para o que haviam presenciado. Alguns sugeriram a possibilidade de paralisia psicogênica, atrofia por desuso ou reflexos instintivos ativados por trauma emocional. Ainda assim, a conclusão mais honesta que puderam oferecer foi simples. A ciência não conseguia explicar a rapidez e intensidade do despertar motor de Sofia. Para eles, era um milagre, mesmo que estudado com rigor científico. O Sr. Valdez, determinado a agradecer aquele menino que mudará a vida de sua filha, mobilizou toda a sua influência para encontrá-lo. Visitou o bairro pobre, procurou por contatos da comunidade, questionou vizinhos, mas ninguém parecia conhecer Daniel ou sua avó curandeira. Era como se o garoto tivesse desaparecido, deixando apenas rastros de coragem e compaixão. A busca prolongou-se por semanas, mas a persistência do milionário só aumentou a aura mística ao redor do acontecimento. Quem era aquele menino que não apenas desafiara a ordem social, mas também despertara algo que todos julgavam impossível? Enquanto isso, Sofia se adaptava aos movimentos recém-descobertos de seu corpo. Sob a orientação dos médicos, começou a praticar passos com muletas. Cada gesto carregado de determinação e uma curiosidade infantil redescoberta. A cada avanço, a confiança em si mesma crescia, assim como a admiração silenciosa de todos ao seu redor. O contraste entre o luxo da mansão e o aprendizado de pequenos passos
tornava a história ainda mais potente. Riqueza material versus riqueza de coragem. Isolamento versus conexão humana. Ciência versus milagres inesperados. O pai, por sua vez, ao observar a filha dando passos firmes, compreendeu uma verdade simples e poderosa. O valor da vida não estava em fortunas acumuladas, mas na capacidade de se surpreender, confiar e permitir que pequenos gestos de bondade mudassem destinos. Daniel havia provado que a coragem, a intuição e a empatia podiam transcender barreiras sociais e físicas, e que às vezes o inesperado era mais eficaz do que qualquer plano ou dinheiro do mundo. Nos dias que se seguiram, a mansão se transformou em um cenário de esperança e aprendizado. Sofia continuava seus exercícios, sua confiança aumentava a cada movimento, e o pai refletia sobre a lição que um simples garoto lhe dera. Riqueza verdadeira não se mede em bens, mas em atos de coragem e amor. Daniel, embora ausente, permanecia como a presença invisível que mudará tudo. A história de Sofia tornara-se um testemunho vivo de que milagres existem, não apenas em livros ou filmes, mas na coragem e na determinação daqueles que ousam acreditar e agir, mesmo diante do impossível.